E aí pessoal, tudo beleza? Bom, tô aqui fazendo mais um dos meus vídeos de novo. E dessa vez eu vou falar sobre um livro que tá todo mundo comentando, todo mundo lendo, né? E eu, como leitor que sou, tinha que ler para saber o porquê que esse livro, né, tá fazendo assim tanto sucesso, que é o 50 Tons de Cinza, né? Ou 50 Tons de Sexo. Bom, enfim. Eu li o livro e eu queria saber. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: o porquê que esse livro vendeu tanto? Porque o livro não tem conteúdo, né? O livro vendeu porque tem sexo, e sexo é o que não falta. É realmente um livro pornográfico. Bom, o livro conta a história de uma jovem chamada Anastasia Steele que se apaixona pelo bilionário Christian Grey. Só que ela descobre que o Christian Grey é um sadomasoquista, né? E ele gosta de acorrentar, bater, né, nas mulheres com que ele transa, né? As submissas dele, como ele chama. Bom, o livro tem uma narrativa simples, né? Ele não é uma narrativa complicada, ele é bem simplesinha. É uma linguagem um tanto vulgar, porque a autora realmente coloca muito palavrão. A maneira como ela descreve as cenas de sexo é de uma maneira detalhada, mas também de uma maneira vulgar, né? Por exemplo, horas em que a Anastasia Steele, né, falava: tô lá chupando o pau do Christian Grey. Quer dizer, é uma linguagem um tanto, assim, realmente bastante vulgar. Mas não chega a ser dispensável, né? Ela é realmente boa pro livro, né? Então, por uma linguagem simples, não é aquela linguagem assim poética, porque, se não me engano, romance erótico sempre tem que ter uma linguagem assim meio poética para poder atrair o público. Mas no caso desse livro não, é uma linguagem simples, vulgar, mas que ficou bom. A Elle James, né, eu acho que ela é uma boa autora, diferente da Meyer, que não sabe escrever. A Elle James sabe escrever muito bem. Ela, com essa linguagem simples, ela consegue descrever cena por cena, detalhe por detalhe, não só de cena de sexo, mas de todo o conjunto da obra, né, ou pelo menos do que restou aqui, né? Ela consegue descrever com riqueza de detalhes. Eu acho ela uma boa escritora. Eu só não consigo entender que ela, uma boa escritora, conseguiu escrever isso, né? Eu tô tentando aqui processar aonde, né, basicamente, este livro é considerado uma obra literária. Eu quero saber aonde, porque, gente, não tem um cabimento falar que um livro desse é uma obra literária, porque o livro não tem conteúdo. O livro não tem conteúdo. Eu sempre digo o seguinte, gente: eu acho que todo livro tem que ter um conteúdo, tem que ter um objetivo. Mesmo às vezes quando esse livro é um romance. Por exemplo, os livros de Nicholas Sparks, como por exemplo A Última Música, Querido John, né, ou todos os livros dele, não tem realmente assim um objetivo, mas ele tem um conteúdo rico que faz a gente se apaixonar pela leitura. 50 Tons de Cinza não. 50 Tons de Cinza começa com Anastasia Steele se apaixonando pelo Christian Grey, descobre que ele é sadomasoquista, e daí então ela simplesmente descobre, né, e ele decide falar pra ela aceitar ou não, se ela quer ser submissa a ele. Então o livro tem a primeira cena de sexo, porque a Anastasia ainda é virgem, né, 21 anos ainda é virgem. E daí, simplesmente ela transa com ele, então você tem a primeira cena de sexo. Tudo bem, você tem uma primeira. Depois você tem uma segunda cena de sexo. Também vai. A terceira, você fala: tá bom. Quando você vai chegando na quarta cena de sexo, já fica uma coisa enjoativa. A partir daí o livro vai ficando uma coisa completamente chata. O sexo mesmo, que é o ponto forte do livro, e que basicamente é o que fez vender, é o que deixa o livro muito chato. Porque não tem cabimento tanta cena de sexo em um livro. Fica sem sentido muitas cenas de sexo lá. Por exemplo, tem uma cena lá no livro em que a Anastasia acorda, vai pro escritório do Grey, né? E aí simplesmente eles trocam 2 ou 3 frases, eles transam em cima da mesa do escritório dele. Aquela cena de sexo não tem nexo, ela é muito sem noção.
tudo se resume a sexo. Se a Anastácia abre a boca, ele vai lá e quer transar com ela. Se ela se agacha, ele vai lá e quer transar com ela. Tudo ali resume a sexo. Não tem nada ali, né, que... Qualquer ação é sexo. Então fica uma coisa chata, enjoativa. E daí você tem sexo, aí você tem 2 segundos de diálogo, mais sexo. 2 segundos de diálogo, mais sexo. Quando o livro começa, eu acho que fica bom, na minha opinião, é no final. Porque aí... você tem um clima de tensão onde a Anastácia e o Christian Grey brigam, né? Onde ele bate nela e aí ela decide se separar dele. A Elle James vai lá e acaba com o livro, né? Pra fazer a gente ler o segundo. E uma coisa que eu quero compreender, eu necessito compreender, aonde Christian Grey é um príncipe encantado? Não tem cabimento dizer que o Christian Grey é um homem perfeito, porque, gente... ele é esquisito, ele não tem amor e ele bate nas submissas dele pra machucar. Nas últimas páginas do livro, ele bate na Anastácia e machuca ela. Então eu fico pensando, pô, onde é que as mulheres que leem esse livro ficam tão loucas pelo Christian Grey? Como é que elas dizem que ele é um homem perfeito? Não tem cabimento, pelo menos na minha opinião. Então, não tem essa lógica de falar que o cara é o príncipe encantado, né? Ele não é. Pra mim, ele é um cara machista. Pra mim, ele gosta de bater nas mulheres. Ele não é um homem perfeito. Pelo menos eu não achei, né? Não vamos comparar ele com os personagens homens dos filmes, dos livros de Nicholas Sparks. É praticamente impossível. E se for classificar uma nota pro 50 Tons de Cinza, vou dar uma nota 5. Os 5 justamente é pelo talento da Elle James de escrever. E só uma coisinha que eu queria falar. Dizem que esse livro nasceu de uma fanfic do Crepúsculo. O que é uma verdade, porque o livro tem muitas semelhanças com o Crepúsculo. A Anastácia não tem nada a ver com a Bella, graças a Deus, né? Mas o Christian Grey, ele é muito parecido com o Edward em tudo. E uma coisa que me irrita muito no que a Elle James faz, ela faz igual a Meyer. Deixar o personagem muito perfeito. O Christian Grey, a Anastácia descreve como o homem mais perfeito do mundo. Ele é um deus grego, ele é lindo. Eu acho muito exagero você colocar um homem assim desse porte bonito. Existem homens bonitos e bilionários como o Christian Grey, mas não é esse nível. É muito exagero quando a autora coloca dessa maneira. Ele é um homem perfeito. Não, ele é um homem comum. Então eu acho isso muito, sabe, você tem que humanizar o personagem de uma maneira comum. Christian Grey é bonito e é um bilionário. Pronto, acabou. Mas nos livros não. O Grey é perfeito, é um deus grego e é bem dotado ainda. Então, o 5 seria pela talento da Elle James, porque ela é uma boa escritora, mas eu acho que ela tem que começar a escrever livros de verdade, com conteúdo, né? Eu acho que 50 Tons de Cinza é muita propaganda para nenhum conteúdo e chega até a ser ridículo, porque isso provou que mesmo quando o livro vende alguma coisa, vende bastante, ele não tem conteúdo. Quando Harry Potter começou a vender bastante, a gente pegou o livro, leu e se impressionou com o tanto de conteúdo que ele tem. É um livro perfeito. Depois o Código da Vinci também começou a vender que nem água. Nós lemos e também nós gostamos, nos apaixonamos pelo livro. Mas 50 Tons de Cinza, que já superou as vendas dos 2 livros, é ridículo. Eu fui na livraria Saraiva, tinha 60 pessoas na fila só para comprar esse livro ou os outros 2, né? Os 50 Tons Mais Escuros e 50 Tons de Liberdade. E é ridículo. Não consigo compreender por que esse livro faz tanto sucesso e por que as pessoas gostam. E eu vou ter que ler os outros 2, né, pra saber como é que termina essa história. E chega até a dar um desânimo, né, porque não entendo como alguém conseguiu gostar desse livro. Não consigo compreender, né. As mulheres que se apaixonaram pelo Grey, sei lá, não consigo compreender a cabeça delas. Mas é isso. 50 Tons de Sexo. Pra mim não tem nada de cinza aqui. É 50 Tons de Sexo que devia chamar o livro. Vão lançar o filme. Dizem que a Emma Watson combina bem com o perfil da Anastácia. Tomara que ela não aceite esse papel, porque senão, né, eu acho que ela tem, porque ela tem decência. Esse aí, galera, né, quem quiser ler, lê. Eu não recomendo ler 50 Tons de Cinza, porque você vai ficar enojado com tanta cena de sexo.
e o livro fica uma coisa muito repetitiva, né? Então não tem conteúdo. Então é isso aí, galera. Falou e leia quem quiser o livro.